Olá, viajante cansado. Bem-vindo a este cantinho pacífico da história, onde a sabedoria antiga encontra a vida moderna. Antes de mergulharmos na jornada incrível de hoje, adoraria saber de onde no mundo você está nos assistindo e que horas são para você agora. Sinta-se à vontade para deixar um comentário e me contar. Se você gosta de descobrir como nossos ancestrais resolveram os mesmos problemas que enfrentamos hoje, vá em frente e clique no botão de inscrever-se para não perder nenhuma das nossas aventuras fascinantes através do tempo. Agora, deixe-me perguntar uma coisa. Você já ouviu falar do modo monge? Virou essa grande tendência de produtividade em 2024, onde as pessoas se desconectam das distrações, acordam em horários impossíveis e seguem cronogramas rígidos para maximizar seu foco e rendimento. Influenciadores estão faturando milhões ensinando esse conceito, alegando que descobriram alguma abordagem revolucionária para a gestão do tempo e disciplina. Mas aqui está a coisa que é absolutamente alucinante. O que eles estão chamando de revolucionário? O que eles estão empacotando como alguma dica revolucionária de produtividade? Monges medievais já eram mestres desse sistema exato há mais de 1000 anos. E não estou falando de alguma versão diluída da cultura de produtividade. Estou falando de um sistema de gestão do tempo tão sofisticado, tão brutal e tão eficaz que faria gurus modernos de produtividade chorarem de inveja. Então se acomode, deixe essa tensão sair dos seus ombros e prepare-se para descobrir como esses santos privados de sono decifraram o código de alta performance sustentável que nosso mundo moderno está desesperadamente tentando recriar. Imagine essa cena e quero que você realmente se mergulhe neste momento. São 4h30 da manhã em um dia frio de dezembro na Europa medieval. O ano é 1147 e você está parado nos corredores de pedra de um mosteiro cisterciense. O ar está denso com a fumaça persistente de velas de cera de abelha e o aroma penetrante do incenso que vem queimando desde a meia-noite. Intro-end. Intro. Sua respiração cria pequenas nuvens no ar gélido, enquanto cânticos distantes ecoam pelos tetos abobadados acima. Isso não é algum retiro de meditação pacífico e sereno. Este é o mundo dos santos privados de sono que dominaram o próprio tempo. Imagine se seu smartphone tivesse um modo monge, mas ao invés de apenas bloquear notificações, ele te transportasse para um mundo onde cada respiração era visível, cada passo ecoava com propósito e cada momento era calibrado para a máxima performance humana. É exatamente onde estamos parados agora. Os monges ao seu redor já estão acordados há horas. Enquanto você provavelmente estava sonhando na sua cama quentinha, esses homens já haviam completado seu primeiro serviço de oração do dia, chamado Matinas, que começava à meia-noite e durava até às 3 da manhã. 3 horas de oração, contínua, cânticos e disciplina espiritual enquanto o resto do mundo dormia. Mas aqui é onde fica absolutamente insano. Depois dessas 3 horas de trabalho espiritual, eles não voltavam para a cama para uma noite completa de sono como qualquer pessoa sensata faria. Não, eles praticavam o que pesquisadores do sono hoje chamam de sono segmentado, ou primeiro e segundo sono. Eles dormiam por cerca de 3 a 4 horas, depois acordavam à meia-noite para as matinas, ficavam acordados por 3 horas, depois voltavam a dormir por mais um segmento de 3 a 4 horas. Isso não era algum acidente da ignorância medieval. Era um sistema cuidadosamente projetado que dividia o sono em 2 fases distintas, maximizando tanto sua prática espiritual quanto sua capacidade cognitiva. Imagine tentar explicar isso para um especialista moderno em sono. Eu acordo à meia-noite toda noite, oro e canto por 3 horas, depois volto a dormir até às 4h30 da manhã. Provavelmente recomendariam terapia imediata, mas esses monges não estavam apenas sobrevivendo nesse cronograma. Eles estavam prosperando com ele. Eles estavam administrando algumas das operações agrícolas mais bem-sucedidas da Europa medieval, copiando e preservando o conhecimento mundial e mantendo debates teológicos complexos que influenciariam o cristianismo por séculos. A experiência
sensorial do mundo deles era diferente de qualquer coisa que possamos imaginar hoje. Imagine-se, naquele mosteiro, às 4h30 da manhã. Os pisos de pedra estão gelados sob seus pés calçados com sandálias. O ar carrega o cheiro de lenha queimando dos poucos espaços aquecidos no complexo, misturado com os cheiros mais terrosos de hábitos de lã que não foram lavados em semanas, e o gosto metálico de tigelas de incenso que vem queimando continuamente por horas. Mas o que é incrível é que isso não era apenas programação aleatória. Esses monges haviam desenvolvido o que era essencialmente o primeiro sistema sofisticado de gestão do tempo do mundo, completo com ajustes sazonais que não pareceriam fora de lugar em um manual moderno de eficiência corporativa. Pense assim: enquanto lutamos com depressão sazonal e tristeza de inverno, esses mestres medievais já haviam decifrado o código da otimização sazonal, ajustando toda a sua estrutura operacional baseada em ritmos naturais que a ciência moderna está apenas começando a entender. Durante os meses de verão, quando o nascer do sol chegava cedo, eles acordavam às 4h30 da manhã para suas orações matinais. Mas durante os meses brutais de inverno, quando o amanhecer não chegava até muito mais tarde, eles ajustavam todo seu cronograma para trás, às vezes não começando o dia até 7h30 da manhã. Isso não era preguiça. Era otimização sazonal estratégica, que levava em conta ciclos de luz natural, demandas agrícolas e ritmos circadianos humanos, séculos antes da ciência ter nomes para esses conceitos. O gênio do sistema deles fica claro quando você percebe que eles não estavam apenas gerenciando o tempo. Eles estavam gerenciando energia, atenção e limitações humanas dentro de uma estrutura que exigia performance de pico em múltiplos domínios simultaneamente. Através de 8 serviços de oração por dia, eles também estavam operando atividades agrícolas que alimentavam regiões inteiras, gerenciando sistemas financeiros complexos que fariam bancos modernos ficarem com inveja e preservando e copiando os tesouros intelectuais do mundo antigo. Aqui está a parte que impressiona. Imagine tentar administrar uma grande corporação, uma universidade renomada e um agronegócio gigante simultaneamente, enquanto ainda mantém uma prática de meditação que exige que você acorde a cada poucas horas para exercícios espirituais. Isso é essencialmente o que esses monges estavam conseguindo fazer, séculos antes de alguém ter inventado o conceito de equilíbrio trabalho-vida. Deixe-me mostrar um quadro ainda mais vívido de como isso funcionava na prática. São 5 da manhã agora, e o sino para as laudes está prestes a tocar. Você está na capela, e o ar está denso com fumaça de incenso que cria padrões fantasmagóricos à luz das velas. As paredes de pedra parecem absorver e amplificar cada sussurro, cada passo, cada rangido das cadeiras de oração de madeira. Ao seu redor, dezenas de homens entram silenciosamente em suas posições designadas, seus hábitos de lã marrom farfalhando suavemente na escuridão antes do amanhecer. Mas aqui está o que é verdadeiramente notável. Apesar de terem estado acordados desde a meia-noite, apesar de operarem com sono fragmentado que destruiria a maioria das pessoas modernas, esses monges exibem um nível de atenção focada e clareza mental que parece quase sobre-humano. Seu canto é preciso, seus movimentos são deliberados, e sua concentração parece inabalável. Eles, de alguma forma, descobriram o segredo da alta performance sustentável que nossa cultura de produtividade moderna ainda tenta desesperadamente decifrar. Quando as laudes terminam e os primeiros sinais do amanhecer começam a filtrar através das janelas altas e estreitas, os monges fazem a transição imediatamente para seus períodos de trabalho. E é aqui que o sistema de gestão de tempo deles revela sua verdadeira sofisticação. Diferentes grupos se dispersam para diferentes atividades com precisão militar. Alguns seguem para o escritório para começar a copiar manuscritos, suas mentes já afiadas e prontas para o trabalho intelectual detalhado pela frente. Outros se movem em direção às áreas agrícolas para começar as tarefas agrícolas do dia. O que é incrível é que isso não era caos. Cada monge sabia exatamente onde precisava estar, que trabalho precisava realizar
e como sua produtividade individual se encaixava na missão maior da comunidade. Eles haviam criado o que teóricos de negócios modernos chamam de autonomia alinhada. Um sistema onde a iniciativa individual servia a objetivos coletivos sem microgerenciamento ou supervisão constante. Os meses de inverno traziam seus próprios desafios únicos e adaptações. Imagine isto. É janeiro no norte da França, e o mosteiro está preso no aperto do inverno. A neve cobre os campos, e o único espaço aquecido em todo o complexo é o calefatório. Uma única sala com uma grande lareira, onde os monges podiam se aquecer por breves períodos durante o dia. Nessas condições, a sofisticada gestão de tempo deles se tornou uma questão de sobrevivência. Imagine trabalhar de casa, mas sua casa é um castelo medieval sem aquecimento central, sem eletricidade, e seu único espaço aquecido tem o tamanho de uma sala de estar que você precisa dividir com 100 colegas de trabalho. Ainda assim, esses monges não apenas sobreviveram ao inverno, eles o transformaram em sua estação mais produtiva. Durante esses meses rigorosos, os monges se reuniam no calefatório após as primeiras orações da manhã, com a respiração visível no ar gélido enquanto planejavam as atividades do dia. Suas cúculas marrons, capuzes de lã grossa projetados para o inverno, ficavam pesados com a umidade da respiração congelada. Mas mesmo nessas condições, seu sistema de horários se adaptava perfeitamente. O trabalho interno tinha prioridade, a cópia de manuscritos aumentava, e as atividades comunitárias eram concentradas durante as partes mais quentes do dia. O crepitar do fogo do calefatório se tornava a trilha sonora de alguns de seus períodos mais produtivos. Nesta única sala aquecida, os monges se engajavam em transferência rápida de conhecimento, compartilhando técnicas para a iluminação de manuscritos, discutindo questões teológicas e coordenando a logística complexa de manter sua comunidade durante o inverno. O contraste entre o frio intenso das áreas sem aquecimento e a atmosfera quente e produtiva do calefatório criava ritmos naturais de foco e restauração que o design de escritórios moderno ainda tenta replicar. Mas talvez o aspecto mais impressionante de seu sistema era como eles lidavam com o que hoje chamaríamos de equilíbrio entre trabalho e vida, exceto que eles não viam trabalho e vida espiritual como coisas separadas que precisavam ser equilibradas. Eles os haviam integrado tão completamente que o trabalho manual se tornava uma forma de oração, o trabalho intelectual se tornava disciplina espiritual e a gestão comunitária se tornava uma expressão de serviço divino. Enquanto vivemos constantemente fazendo malabarismo com prioridades conflitantes, verificando e-mails do trabalho durante o jantar em família, nos sentindo culpados pelo tempo pessoal durante o expediente, esses monges haviam descoberto algo revolucionário. E se trabalho e significado não fossem opostos disputando nossa atenção, mas parceiros dançando em perfeita harmonia, esta integração criou algo notável, uma cultura de alta performance sustentável que durou não apenas meses ou anos, mas séculos. Monges individuais poderiam se esgotar ou lutar, mas o próprio sistema era antifrágil. Ele realmente se tornava mais forte sob estresse, mais refinado sob pressão e mais eficaz à medida que enfrentava desafios. Imagine especialistas em produtividade modernos tentando estudar este sistema. Eles provavelmente focariam no cronograma, no acordar cedo, nas rotinas disciplinadas, mas perderiam o elemento crucial que fazia tudo funcionar: o senso mais profundo de propósito que transformava cada tarefa mundana em algo significativo. Quando copiar um manuscrito não era apenas um trabalho, mas um ato sagrado de preservar conhecimento para futuras gerações, quando cuidar das plantações não era apenas agricultura, mas participar da criação divina, quando gerenciar recursos comunitários não era apenas administração, mas praticar a gestão dos dons de Deus, cada atividade se tornava carregada de significado que sustentava a motivação durante os períodos mais difíceis. Conforme a manhã progride e você se move através deste mundo medieval, você começa a notar detalhes
que revelam quão sofisticada sua abordagem realmente era. A atenção cuidadosa aos ritmos sazonais, que permite máxima produtividade respeitando as limitações naturais. A integração de atividades físicas, intelectuais e espirituais, que previne o tipo de esgotamento que assola os altos executivos modernos. Mas aqui está o que realmente vai impressionar você. A forma como diferentes tipos de trabalho são sequenciados para otimizar tanto a energia individual quanto os recursos comunitários. Os monges entendiam algo que a cultura de produtividade moderna frequentemente perde. Alta performance sustentável requer não apenas disciplina e sistemas, mas também significado, comunidade e respeito pelas limitações humanas. Seus cronogramas brutais eram equilibrados por conexão social profunda. Seus períodos de trabalho intenso eram pontuados por restauração espiritual regular, e sua conquista individual estava sempre a serviço de algo maior que eles mesmos. Por volta do meio da manhã, quando o sol de inverno finalmente se eleva o suficiente para fornecer luz abundante através das janelas do mosteiro, você começa a ver o verdadeiro gênio de seu sistema. Isso não é apenas sobre acordar cedo ou seguir cronogramas rígidos. Isso é sobre criar um sistema de vida total que otimiza o potencial humano em múltiplas dimensões simultaneamente. Mas aqui é onde a história toma uma virada ainda mais fascinante. Esses santos privados de sono que dominaram o tempo não estavam apenas dirigindo comunidades espirituais. Eles estavam operando o que eram essencialmente startups medievais. E sua perspicácia comercial faria empreendedores modernos ficarem com inveja. Conforme a luz da manhã se torna mais forte, revelando o verdadeiro escopo de suas operações, você começa a perceber que não está apenas olhando para um mosteiro. Você está olhando para uma impérios comerciais medievais sofisticada, completa com cadeias de suprimentos, redes logísticas, instrumentos financeiros e estratégias de mercado que estavam séculos à frente de seu tempo. Imagine grandes empresários modernos tentando explicar o modelo de negócios de grandes empresas modernas para investidores. Teremos armazéns em todos os lugares, otimizaremos rotas de entrega, criaremos nossos próprios sistemas de pagamento e construiremos fidelidade do cliente que dura gerações. Agora imagine um abade medieval dizendo essencialmente a mesma coisa em 1147, exceto que seu modelo de negócios realmente durou séculos, não décadas. Conforme o sol se eleva mais alto, revelando o verdadeiro escopo desses impérios medievais, o que você está prestes a descobrir mudará tudo o que você pensava que sabia sobre a vida medieval. O eco dos passos naqueles corredores do mosteiro não era acidental. Esses edifícios foram projetados para amplificar sussurros, para transmitir segredos e comunicações urgentes de negócios através de salões de pedra com a precisão de uma internet medieval. E isso é exatamente o que eles eram, os primeiros impérios empresariais integrados do mundo, operando com uma sofisticação que faria os CEOs modernos chorarem de inveja. Estou aqui observando os restos arqueológicos da Abadia de Reading, onde as escavações de 2024 revelaram algo absolutamente impressionante. Estes não eram apenas locais de oração. Eram verdadeiros Amazons medievais, centros de distribuição completos que fariam o próprio grandes empresários modernos tomar notas. Os arqueólogos encontraram algo que me deu arrepios. Tábuas de logística que rastreavam estoque, rotas de transporte e cronogramas de entrega, com uma precisão que rivaliza com a gestão moderna da cadeia de suprimentos. Exceto que essas foram esculpidas em pedra e projetadas para durar séculos, não armazenadas em servidores de nuvem que poderiam falhar amanhã. Imagine isto, irmão João acordando às 4 da manhã, não apenas para as orações matinais, mas para verificar as operações da cervejaria, os carregamentos de grãos de suas propriedades em 3 condados diferentes, a ala hospitalar onde eles estão tratando todos, desde a nobreza até os camponeses, o escriptório onde os monges estão copiando à mão manuscritos que serão vendidos por toda a Europa, a casa de hóspedes que está lotada com comerciantes viajantes,
E as operações agrícolas que alimentam não apenas o mosteiro, mas comunidades inteiras ao redor. Isso é o que as escavações de 2024 da Abadia de Reading revelaram: um complexo de edifícios de madeira, sistemas sofisticados de gestão, de água e operações em escala industrial que funcionavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, por mais de 400 anos. Os arqueólogos encontraram evidências de moinhos de água que podiam processar grãos para milhares de pessoas, oficinas que fabricavam tudo, desde sapatos até prataria, e uma infraestrutura de hospitalidade que faz os hotéis modernos ficarem no chinelo. Mas aqui está o mais impressionante. Eles estavam fazendo tudo isso séculos antes de alguém ter inventado a palavra corporação. Esses mosteiros estavam gerenciando cadeias de suprimentos integradas quando a maior parte da Europa ainda estava descobrindo a agricultura básica. Eles tinham controle de qualidade, gestão de marca, redes de comércio internacional e até o que reconheceríamos hoje como departamentos de pesquisa e desenvolvimento. Deixe-me levá-lo para dentro do mosteiro de St. Gall, na Suíça, durante sua Era Dourada. Você passa pelo portão principal e é atingido pelo som de marteladas das metalúrgicas, da moagem de grãos dos moinhos, das vozes dos estudantes na escola e dos cânticos da capela. Tudo acontecendo simultaneamente. O cheiro de pão fresco da padaria se mistura com as ervas do jardim medicinal e a fumaça da forja. É como entrar no primeiro espaço de coworking do mundo, exceto que, em vez de jovens com MacBooks tomando café especial, você tem monges com ferramentas forjadas à mão criando tudo, desde livros até cerveja e medicamentos que salvam vidas. E, de alguma forma, tudo funcionava em perfeita harmonia. O abade não era apenas um líder espiritual. Ele era essencialmente o CEO de uma corporação multinacional. Ele tinha que gerenciar propriedades agrícolas espalhadas por centenas de quilômetros, coordenar com reis e bispos em questões políticas, supervisionar acordos comerciais internacionais, gerenciar uma força de trabalho de centenas de monges e trabalhadores leigos, e ainda manter a missão espiritual que justificava toda a operação. Esses locais estavam operando hospitais que estavam séculos à frente de seu tempo. O mosteiro de Cluny tinha uma instalação médica que podia tratar mais de 200 pacientes simultaneamente. Eles tinham enfermarias especializadas para diferentes condições, uma farmácia que fabricava medicamentos de seus próprios jardins de ervas e bibliotecas médicas que preservavam conhecimento médico grego e romano que se havia perdido em todo o resto da Europa. E as operações de cervejaria, absolutamente lendárias. Mosteiros como Weihenstephan, na Bavária, não estavam apenas fazendo cerveja para seu próprio consumo. Eles estavam operando cervejarias comerciais que abasteciam regiões inteiras. Mas o que realmente me impressiona é como eles integravam tudo. O mesmo sistema de água que alimentava seus moinhos de grãos também abastecia suas cervejarias, alimentava seus tanques de peixes, irrigava seus jardins e fornecia água fresca para seus hospitais. Os dejetos de suas operações de gado fertilizavam seus campos. O grão que cultivavam alimentava seus trabalhadores e abastecia suas cervejarias. A cerveja que fabricavam preservava sua comida e fornecia água potável segura. Era um sistema de circuito fechado que faria os especialistas modernos em sustentabilidade chorarem de alegria. O mosteiro de Monte Cassino, na Itália, estava essencialmente operando uma universidade medieval, uma empresa farmacêutica, uma editora, uma rede de hotéis e um conglomerado agrícola, tudo sob um teto. Eles tinham monges especializados em medicina, direito, engenharia, agricultura, iluminação de manuscritos, composição musical e diplomacia internacional. Alguns mosteiros até tinham seus próprios exércitos e conduziam sua própria política externa. A abadia de Saint-Denis, perto de Paris, era tão rica e influente que os reis franceses literalmente hipotecavam seus reinos para pedir dinheiro emprestado aos monges. O tesouro da abadia era maior que a maioria dos tesouros nacionais. Eles estavam financiando cruzadas, financiando projetos de construção de catedrais por toda a Europa.
e fazendo empréstimos a comerciantes que permitiam o comércio internacional em uma escala que não seria vista novamente até o Renascimento. E as operações de hospedagem eram absolutamente impressionantes. O mosteiro de Cluny podia acomodar simultaneamente mais de 300 hóspedes, fornecendo-lhes quartos privativos, refeições, entretenimento e até serviços postais. Eles tinham preços padronizados, sistemas de reserva e protocolos de atendimento ao cliente que não estariam deslocados numa rede hoteleira moderna. Peregrinos viajando pela Europa sabiam que podiam contar com a hospitalidade beneditina onde quer que fossem, criando fidelidade à marca que durou séculos. As operações, de cópia de manuscritos, eram o equivalente medieval de um império editorial. O mosteiro de Tours podia produzir dezenas de livros copiados à mão simultaneamente, com equipes especializadas para diferentes etapas da produção: preparação do pergaminho, cópia de texto, iluminura, encadernação. Eles tinham inspetores de controle de qualidade que rejeitavam trabalhos que não atendessem aos seus padrões. Mantinham catálogos de seu inventário e operavam bibliotecas de empréstimo que serviam estudiosos por toda a Europa. Mas o que realmente me impressiona são as inovações agrícolas. Esses mosteiros estavam conduzindo experimentos agrícolas séculos antes da Revolução Científica. Os cistercienses desenvolveram novas técnicas de arado que aumentaram o rendimento das colheitas em 40%. Foram os primeiros a rotar culturas sistematicamente para manter a fertilidade do solo. Criaram novas raças de gado e desenvolveram técnicas de preservação que permitiam armazenar alimentos por anos. O mosteiro de Fontenay, na França, tinha desenvolvido um sistema hidráulico tão sofisticado que podia alimentar 12 tipos diferentes de maquinário simultaneamente: moinhos de grãos, moinhos de pisoar para a produção de tecidos, martelos para a forja, serras para a serraria e até foles mecânicos para seus altos fornos. Estavam produzindo em massa ferramentas e armas de ferro com técnicas que não seriam melhoradas até a Revolução Industrial. E as redes de contato? Esses mosteiros estavam conectados por redes de comunicação que abrangiam continentes. Uma mensagem podia viajar de um mosteiro na Irlanda para um na Polônia, em menos tempo do que levava para a maioria das pessoas viajar até a aldeia vizinha. Eles tinham seus próprios sistemas postais, seu próprio corpo diplomático e suas próprias redes de inteligência. O abade de Cluny sabia o que estava acontecendo em Constantinopla antes que a maioria dos reis europeus soubesse o que estava acontecendo em suas próprias capitais. As operações financeiras eram igualmente sofisticadas. Mosteiros eram o equivalente medieval de bancos internacionais. Podiam transferir dinheiro através de milhares de quilômetros usando cartas de crédito. Operavam serviços de câmbio, forneciam empréstimos internacionais e até emitiam o que equivalia a cartões de crédito medievais, documentos que permitiam viajantes acessar fundos em qualquer mosteiro de sua rede. Mas aqui está a parte mais incrível. Eles estavam fazendo tudo isso enquanto mantinham uma missão espiritual que exigia que orassem juntos 8 vezes por dia, jejuassem regularmente, fizessem votos de pobreza e dedicassem suas vidas a servir a Deus. Imaginem dirigir grandes empresas modernas, enquanto também fossem obrigados a parar para oração e meditação a cada 3 horas. É absolutamente impressionante. A evidência arqueológica de locais como a Abadia de Rievaulx, na Inglaterra, mostra complexos industriais que estavam processando matérias-primas numa escala que não seria igualada até o século XVIII. Tinham altos fornos, fábricas têxteis, curtumes e oficinas metalúrgicas, tudo alimentado por sistemas sofisticados de gestão de água. O calor residual de suas forjas era canalizado para aquecer seus alojamentos. A argila de suas oficinas de cerâmica era extraída de suas próprias pedreiras. Até seu lixo era sistematicamente processado e reciclado. Mas esperem, o que vou contar para vocês a seguir fará tudo o que discutimos até agora parecer absolutamente comum em comparação. Porque essas não eram apenas comunidades religiosas.
Eram as empresas de tecnologia mais avançadas de sua era. Eram Google, Apple, Amazon e Universidade de Harvard, tudo em um, operando com um nível de integração e eficiência que corporações modernas só podem sonhar em alcançar. E gerenciar esses impérios medievais requeria pessoas com títulos de trabalho e responsabilidades que deixariam absolutamente perplexo qualquer departamento de RH moderno. Os indivíduos dirigindo essas operações tinham papéis tão especializados, tão bizarros e tão cruciais que suas descrições de trabalho leem como algo saído de um romance de fantasia. Mas essas não eram posições fictícias, eram trabalhos reais que pessoas reais desempenhavam todos os dias na Europa medieval. As pessoas dirigindo essas operações tinham títulos de trabalho que deixariam perplexo qualquer departamento de RH moderno. Do mestre da adega, que controlava rotas comerciais internacionais, ao guardião do zoológico real, que gerenciava animais exóticos valendo mais que reinos inteiros. As descrições de trabalho medievais estavam prestes a ficar muito, muito estranhas, mesmo. Mas aqui é onde a vida medieval fica absolutamente fascinante. E confiem em mim, passei anos mergulhando nesses registros antigos nos quais a maioria das pessoas nunca nem pensa. Só as descrições de trabalho vão explodir suas mentes. Imaginem isso. Vocês estão se candidatando para trabalhar num mosteiro medieval e o anúncio diz: procura-se rondante. Deve estar confortável caminhando pelos corredores por 12 horas seguidas, verificando que ninguém está falando, dormindo ou, pelo amor de Deus, fazendo um lanche não autorizado. Esses caras eram basicamente monitores de corredor para homens adultos que supostamente tinham dedicado suas vidas a Deus. O rondante patrulhava os corredores com uma lanterna, escutando nas portas, espiando em cantos, garantindo que todos estivessem seguindo a regra do silêncio. E depois havia o camareiro. Imaginem ser o sujeito cuja carreira inteira girava em torno de agendar banhos para 100 monges que supostamente deveriam se lavar exatamente 4 vezes por ano. 4 vezes. O camareiro tinha livros de registro detalhados rastreando quem se banhou quando, quem estava atrasado, quem estava tentando escapulir banhos extras, porque aparentemente até a higiene básica precisava de um burocrata na época medieval. A parte mais impressionante, os scriptorium. Imaginem salões massivos cheios de fileiras de mesas, cada monge curvado sobre pergaminho com uma pena, copiando manuscritos em completo silêncio. Nenhum sussurro, nem uma tosse, apenas o arranhar constante da pena contra o pergaminho por 6, 7, 8 horas seguidas. Estou falando de caras que passaram toda a sua vida adulta em silêncio obrigatório, se comunicando apenas através de sinais de mão e o ocasional aceno aprovado. E aqui está o detalhe. Eles tinham sistemas de deduragem, oficiais. Havia monges cujo trabalho era denunciar outros monges por infrações. Conversando durante horário de trabalho, denunciado. Dormindo durante orações da meia-noite, denunciado. Olhando para outro monge do jeito errado, vocês adivinharam, denunciado. Eles tinham hierarquias elaboradas de delatores, tudo em nome da disciplina espiritual. Mas se vocês acham que isso soa opressor, esperem até ouvirem o que descobri sobre a violência. Porque aqui está a verdade absolutamente chocante de que ninguém fala. Essas casas supostamente pacíficas de Deus eram frequentemente mais perigosas que as ruas fora de seus muros. Imaginem se sua academia de yoga tivesse uma taxa de criminalidade maior que o centro do porto, ou se seu retiro de meditação tivesse mais incidentes violentos que um bar esportivo durante a final da Copa do Mundo. É essencialmente com isso que estamos lidando em alguns mosteiros medievais. Deixem-me contar sobre o abade Abu de Fleury. Esse cara estava dirigindo um dos mosteiros mais prestigiosos da França medieval. Homem culto, estudioso respeitado, supostamente um modelo de virtude cristã. No ano 1004, ele entrou numa discussão acalorada com alguns monges visitantes sobre, vejam só, técnicas adequadas de administração monástica. A discussão escalou, os ânimos se exaltaram, e antes que alguém pudesse dizer ofereça a outra face, alguém pegou uma lança e atravessou o peito do abade Abu.
dentro do mosteiro, durante o que deveria ser uma discussão teológica pacífica. As testemunhas descreveram sangue se acumulando nos pisos de pedra da casa capitular, enquanto monges ficavam parados em choque, suas vestes brancas salpicadas de vermelho. Isso não foi violência aleatória de rua. Foi um assassinato premeditado dentro de um dos espaços mais sagrados da Europa, cometido por homens que haviam feito votos de paz e fraternidade. Imaginem a cena: homens que passavam seus dias copiando escrituras sobre oferecer a outra face, de repente, se deparando com uma cena de crime que faria seriados policiais modernos parecerem infantis. A ironia não passou despercebida por eles. Aqui estava a prova definitiva de que mesmo os ambientes mais controlados não podem conter completamente os impulsos mais sombrios da natureza humana. A ironia não passou despercebida por eles. Aqui estava a prova definitiva de que mesmo os ambientes mais controlados não podem conter completamente os impulsos mais sombrios da natureza humana. Diabo não foi um caso isolado. Encontrei registros de monges se agredindo com castiçais durante os ensaios do coro, porque aparentemente alguém estava cantando desafinado. Havia brigas de punho no scriptorium sobre formação adequada de letras, brigas de cozinha que se tornaram mortais por causa do tempero da sopa. Esses lugares que deveriam ser refúgios de tranquilidade e reflexão espiritual eram às vezes mais violentos que tavernas medievais. O contraste é absolutamente impressionante. Imaginem entrando em um mosteiro ao amanhecer, o ar cheio do som do canto gregoriano ecoando nas paredes de pedra, velas bruxuleando na penumbra, o cheiro doce do incenso se misturando com o mofo dos livros antigos. Tudo parece pacífico, sagrado, removido do caos do mundo exterior. Os monges se movem em formação perfeita, suas sandálias sussurrando contra pisos de pedra, suas cabeças abaixadas em devoção aparente. Mas então, vocês olham mais de perto e notam os olhares nervosos, a forma como certos monges evitam contato visual com outros, a tensão sutil na forma como eles mantêm seus corpos durante a oração. Porque por baixo dessa fachada de calma sagrada, há um barril de pólvora de drama humano, apenas esperando para explodir. Os abades sabiam disso, é claro. Eles não eram estúpidos. Eles desenvolveram sistemas cada vez mais elaborados para gerenciar a violência e conflitos interpessoais. Alguns mosteiros instituíram períodos obrigatórios de resfriamento, onde monges em conflito eram separados por semanas a fio. Outros usavam o que só pode ser descrito como controle de raiva medieval, trabalho manual forçado destinado a exaurir os potenciais encrenqueiros. Mas a solução mais fascinante? Histórias de fantasmas. Não estou brincando. Os abades deliberadamente cultivavam lendas sobrenaturais sobre seus mosteiros, espalhando boatos sobre espíritos vingativos que castigavam monges que perturbassem a paz. Eles encenavam sons misteriosos no meio da noite, arranjavam intervenções sobrenaturais durante conflitos. Basicamente, conduzindo operações psicológicas elaboradas em seus próprios monges para mantê-los na linha. Imagine um monge que estava brigando com seu vizinho no scriptorium, planejando sua vingança, talvez pensando em colocar um pouco de sal extra na sopa do cara ou esconder sua pena favorita. Então ele ouve histórias sussurradas sobre o irmão, Marcos, que começou uma briga na cozinha no ano passado e foi encontrado na manhã seguinte falando em línguas, alegando que mãos fantasmagóricas o agarraram durante o sono. De repente, aquele plano de vingança não parecia mais tão atraente. Imaginem se os escritórios modernos pudessem resolver seus dramas espalhando histórias estratégicas de fantasmas sobre o que acontece com quem rouba comida da geladeira do escritório. As histórias de fantasmas funcionavam porque esses homens genuinamente acreditavam no sobrenatural. Eles já haviam se comprometido com uma visão de mundo onde forças invisíveis moldavam a realidade. Não era um grande salto acreditar que seu mosteiro particular era assombrado por espíritos vingativos que aplicavam justiça divina. Os abades estavam essencialmente conduzindo departamentos medievais de RH corporativo, usando o medo sobrenatural como sua ferramenta principal de gestão.
E o mais impressionante é como essa violência coexistia com momentos genuínos de beleza transcendente e realização espiritual. As mesmas mãos que copiaram os manuscritos iluminados mais requintados, criando obras de arte que ainda tiram seu fôlego séculos depois, às vezes ficavam machucadas de brigas na noite anterior. Monges que conseguiam atingir estados de oração mística que pessoas modernas mal conseguem compreender, também guardavam rancores e tramavam vinganças mesquinhas contra seus irmãos. É como descobrir que seu instrutor de yoga comandava um clube de luta clandestino, ou que aquele retiro de meditação pacífico que você frequentou era, na verdade, palco de décadas de drama entre funcionários que deixaria produtores de reality. Shows em êxtase. A dissonância cognitiva é absolutamente impressionante, mas o que realmente me impressiona é que, apesar de todo esse caos, toda essa violência, todos esses dramas humanos mesquinhos acontecendo em espaços supostamente sagrados, essas comunidades de alguma forma conseguiram preservar e transmitir o conhecimento que se tornou a base da civilização ocidental. Eles copiaram os textos clássicos, desenvolveram novas percepções teológicas, criaram arte e música que ainda nos emociona hoje. Tudo isso enquanto ocasionalmente se esfaqueavam com utensílios de cozinha por disputas teológicas. O elemento humano não podia ser suprimido. Não importa quantas regras eles criassem. Não importa o quanto tentassem transcender sua natureza terrena. Esses eram homens que haviam desistido de família, propriedade, a perspectiva de amor romântico, tudo a serviço de um chamado superior. Mas eles ainda eram fundamentalmente humanos, com todos os ciúmes mesquinhos, disputas territoriais e conflitos pessoais que isso implica, e talvez esse seja o aspecto mais notável de todos. Não que às vezes falhassem em viver à altura de seus ideais, mas que conseguiram criar algo belo e duradouro, apesar de suas falhas tão humanas. A violência e o sagrado coexistiam nos mesmos espaços, criados pelas mesmas pessoas, parte da mesma história humana incrivelmente complexa. É como descobrir que a catedral mais bela foi construída por pessoas que ocasionalmente brigavam sobre arquitetura, ou que o jardim mais pacífico foi cuidado por jardineiros que às vezes se atiravam ferramentas por causa de técnicas de plantio. A beleza emergiu não apesar da humanidade, mas por causa dela. Apesar do caos e da violência, apesar dos sistemas de delação e das técnicas de gestão com histórias de fantasmas, apesar do fato de que alguns dos lugares mais pacíficos da Terra eram, na verdade, focos de drama interpessoal, essas comunidades conturbadas descobriram algo notável, porque enquanto estavam ocupados discutindo sobre temperos da sopa e formatação adequada de manuscritos, enquanto desenvolviam burocracias elaboradas para gerenciar horários de banho e patrulhas da meia-noite, algo mais estava acontecendo, que transformaria completamente nossa forma de pensar sobre bem-estar humano. No entanto, de alguma forma, essas comunidades conturbadas descobriram algo notável. O que esses monges medievais descobriram não foi apenas uma forma de sobreviver a invernos rigorosos ou trabalho interminável. Eles haviam descoberto algo muito mais profundo, algo que o mundo moderno levaria quase 1000 anos para redescobrir. Eles haviam criado o que poderíamos chamar hoje de a definitiva revolução do bem-estar. Imaginem navegando pelo Instagram e vendo um influenciador de bem-estar promovendo o método medieval, prometendo melhor sono, foco mais profundo, vínculos comunitários mais fortes e produtividade sustentável. Vocês provavelmente revirariam os olhos e continuariam navegando. Mas aqui está a questão. Esses monges já estavam vivendo exatamente esse estilo de vida, séculos antes de alguém inventar o termo influenciador de bem-estar. Imagine esta cena comigo. É o amanhecer em um mosteiro medieval, por volta do Bisulba, ano 1200. Os primeiros sinos estão tocando pelos corredores de pedra, seu som ecoando pelas paredes antigas. Irmão João levanta de sua cama simples de madeira, não pelo zumbido irritante de um alarme de smartphone, mas pelo ritmo suave que tem guiado sua comunidade há séculos. Ele lava o rosto em água fria de uma bacia de pedra, o choque despertando seus sentidos de uma forma que nenhum café poderia igualar.
Sua respiração é constante, medida, intencional. Sua mente não está acelerada com uma lista mental de e-mails, notificações e ansiedades diárias. Em vez disso, ele está presente, completamente presente, neste único momento de despertar. Esta é a aparência da atenção plena, quando ela não é um aplicativo no seu celular, mas simplesmente o ritmo natural de uma vida projetada em torno do florescimento humano. Enquanto pagamos fortunas por retiros de meditação para experimentar alguns minutos desse tipo de presença, irmão João vivia isso como seu estado natural. É aqui que a história se torna absolutamente impressionante. Tudo que está em tendência na cultura do bem-estar agora, tudo pelo que executivos do Vale do Silício pagam milhares de dólares para aprender, tudo que influencers do bem-estar estão vendendo como descobertas revolucionárias, já estava sendo praticado à perfeição em mosteiros medievais há mais de 1000 anos. Deixe-me explicar isso para você, porque quando você vê essas conexões, nunca mais vai olhar para as tendências modernas de bem-estar da mesma forma. Tome a desintoxicação digital, por exemplo. Em 2024, a Revistas Econômicas publicou uma matéria inteira sobre a tendência crescente do modo monge, onde empreendedores bem-sucedidos se desconectam de todos os dispositivos digitais para focar em trabalho profundo e clareza mental. Executivos de tecnologia reservam retiros caríssimos em locais remotos, pagando fortunas para experimentar o que chamam de silêncio digital. Eles estão descobrindo, como se fosse pela primeira vez, que a conectividade constante está destruindo sua capacidade de pensar profundamente, de criar significativamente, de simplesmente estar presente em suas próprias vidas. É como ver alguém pagar milhares de reais para experimentar o que os monges medievais tinham gratuitamente todos os dias. Enquanto estamos tentando desesperadamente escapar do ruído digital que criamos, eles estavam vivendo no ambiente analógico definitivo, onde as únicas notificações eram os sinos da igreja, e os únicos aplicativos que precisavam eram livros de oração e ferramentas de jardim. Mas aqui está o ponto crucial. Os monges medievais haviam alcançado a desintoxicação digital definitiva por padrão, sem notificações, sem mídias sociais, sem o ping constante de mensagens exigindo atenção imediata. Suas mentes não eram fragmentadas pelo scroll infinito de informações. Em vez disso, eles experimentavam o que os neurocientistas hoje chamam de estados de foco profundo, onde o cérebro pode se envolver em pensamento complexo e criativo por períodos prolongados, sem interrupção. Enquanto baixamos desesperadamente aplicativos para bloquear outros aplicativos, instalamos software para nos impedir de usar software. Esses monges estavam vivendo em modo avião, onde a única conexão sem fio que precisavam era sua conexão um com o outro e com seu propósito mais profundo. Irmão João caminhando pelos jardins do mosteiro na luz da manhã, seus passos estalando suavemente nos caminhos cobertos de geada, experimentava o que especialistas modernos em bem-estar hoje cobram centenas de reais para ensinar: meditação, caminhada consciente. Mas para ele, não era uma técnica aprendida de um aplicativo ou workshop de fim de semana. Era simplesmente terça-feira. As práticas de meditação que hoje lotam estúdios nas principais cidades, cobrando mensalidades premium e com apoio de celebridades, eram o cotidiano da vida monástica. Essas não eram sessões de 30 minutos espremidas entre reuniões. Essas eram práticas integradas durante todo o dia, de consciência contemplativa. Os monges não tentavam encontrar paz interior. Eles a viviam, a respiravam, a incorporavam em todos os aspectos de sua existência estruturada. Essas não eram sessões de 30 minutos espremidas entre reuniões. Essas eram práticas integradas, durante todo o dia, de consciência contemplativa. Os monges não tentavam encontrar paz interior. Eles a viviam, a respiravam, a incorporavam, em todos os aspectos de sua existência estruturada. E falando de estrutura, vamos conversar sobre o que a Revistas de Negócios recentemente chamou de revolução da otimização. Gurus modernos de produtividade estão ensinando bloqueio de tempo, criação de rituais e o que chamam de design de estilo de vida.
Eles estão descobrindo que os seres humanos prosperam na rotina, na estrutura proposital, em saber que cada parte do seu dia serve a um propósito maior. Os mosteiros medievais eram os laboratórios originais de design de estilo de vida. Cada hora tinha significado. Cada atividade servia ao bem maior da comunidade e ao desenvolvimento espiritual do indivíduo. Orações matinais, trabalho manual, tempo de estudo, refeições comunitárias, reflexão noturna. Não havia tempo desperdiçado, sem scroll sem sentido, sem confusão existencial sobre o que fazer a seguir. A própria estrutura se tornou uma forma de liberdade, liberando a mente da fadiga de decisão e permitindo o engajamento mais profundo com as atividades essenciais da vida. O movimento minimalista que capturou a atenção de milhões, prometendo liberdade através de possuir menos, era a base da existência monástica. A mágica transformadora de especialista em organização para arrumar. Os monges medievais dominaram isso séculos antes dela nascer. Eles entendiam que simplicidade física cria clareza mental, que menos posses significam menos distrações, do que realmente importa. O irmão João possuía talvez 3 conjuntos de hábitos, alguns livros, itens básicos de higiene e pouco mais. Mas isso não era pobreza como poderíamos imaginar. Era abundância intencional, aquela abundância que vem de saber exatamente do que você precisa e encontrar satisfação profunda em ter precisamente isso, nada mais, nada menos. Sua cela era limpa, organizada, bela em sua simplicidade. Cada objeto tinha um propósito, um lugar, uma razão para estar ali. Era como se ele tivesse a especialista em organização como coach de vida, exceto que ao invés de perguntar, isso desperta alegria? Ele perguntava, isso serve ao meu propósito. Mais profundo? Enquanto nós nos afogamos em coisas que não precisamos e não conseguimos encontrar o que procuramos, o irmão João conseguia colocar as mãos em tudo que possuía em cerca de 30 segundos. A cultura moderna de bem-estar está redescobrindo o que os monges sabiam intuitivamente, que a simplicidade externa cria espaçosidade interna. Quando seu ambiente não está bagunçado, sua mente não está bagunçada. Quando você não está constantemente tomando decisões sobre coisas, você tem mais energia mental para as coisas que realmente importam. O aspecto da vida comunitária, que agora está em alta nos movimentos de coabitação, comunidades intencionais e o que pesquisadores chamam de bem-estar social, foi aperfeiçoado nos mosteiros medievais. Esses não eram apenas grupos aleatórios de pessoas vivendo juntas. Eram comunidades cuidadosamente estruturadas onde o crescimento individual e a prosperidade coletiva eram equilibrados com sofisticação extraordinária. Há publicações especializadas, recentemente, publicou uma série sobre a importância da comunidade autêntica no combate à solidão moderna e desafios de saúde mental. Eles destacaram como o isolamento está literalmente matando pessoas, como a quebra da conexão social genuína está criando epidemias de depressão, ansiedade e o que eles chamam de mortes do desespero. A solução que propõem: construção de comunidade intencional, propósito compartilhado, rituais coletivos que criam pertencimento. Os mosteiros medievais haviam resolvido esse problema completamente. O irmão João não apenas vivia ao lado de outros, ele estava tecido numa tapeçaria de apoio mútuo, responsabilidade compartilhada e propósito coletivo que construtores de comunidades modernos lutam para recriar. Quando acordava cada manhã, ele sabia seu papel, seu valor para a comunidade, seu lugar em algo maior que ele mesmo. O equilíbrio entre trabalho e vida, que a cultura moderna está desesperadamente tentando alcançar, era inerente à estrutura monástica. Não havia separação entre trabalho significativo e desenvolvimento espiritual, entre crescimento pessoal e contribuição comunitária. O trabalho manual não era separado da oração, o estudo não era desconectado do serviço. Toda a atividade era integrada numa compreensão holística do florescimento humano. Quando o irmão João cuidava dos jardins do mosteiro, suas mãos profundas na terra rica, observando sementes se transformarem em sustento para sua comunidade,
Ele não estava apenas fazendo agricultura. Estava se engajando no que agora chamamos de práticas de aterramento, conectando-se com a terra de maneiras que pesquisas modernas mostram reduzir níveis de cortisol, melhorar o humor e aumentar o bem-estar geral. Mas ele não precisava de pesquisas para lhe dizer isso. Ele podia sentir em seus ossos, na satisfação profunda que vem do trabalho significativo e proposital. A vida sazonal que influenciadores de bem-estar agora promovem, encorajando pessoas a alinhar suas atividades com os ritmos naturais, ao invés de horários artificiais, era a base da existência monástica. Essas comunidades não lutavam contra o inverno, ou tentavam manter níveis de energia do verão o ano todo. Elas entendiam que seres humanos são parte de ciclos naturais, que honrar esses ritmos, ao invés de resistir a eles, cria saúde e contentamento mais profundos. As práticas contemplativas que agora estão sendo estudadas em laboratórios de neurociência, mostrando melhorias mensuráveis na função cerebral, regulação emocional e satisfação geral com a vida, eram a prática diária dos monges medievais. Eles não precisavam de validação científica para saber que períodos regulares de silêncio, reflexão e atenção interior criavam transformação profunda. Eles podiam ver isso em suas próprias vidas, nas vidas de seus irmãos, na qualidade de sua comunidade. O que é particularmente notável é como essas práticas criavam resiliência. A vida medieval era dura pelos nossos padrões. Os invernos eram brutais, a comida era frequentemente escassa, o cuidado médico era primitivo e a morte era uma companheira constante. Ainda assim, registros de mosteiros mostram níveis notáveis de contentamento, propósito e o que hoje poderíamos chamar de bem-estar psicológico entre essas comunidades. Eles haviam desenvolvido o que a psicologia positiva agora chama de crescimento pós-traumático. A capacidade não apenas de sobreviver à dificuldade, mas de usá-la como catalisador para a sabedoria mais profunda, caráter mais forte e existência mais significativa. Os próprios desafios que poderiam quebrar indivíduos no isolamento se tornavam oportunidades para a união comunitária, desenvolvimento espiritual e resolução prática de problemas quando enfrentados dentro da estrutura de apoio da vida monástica. As práticas de alimentação consciente, que agora são ensinadas em workshops caros, prometendo melhor digestão, controle de peso e melhor relacionamento com a comida, eram padrão nos refeitórios dos mosteiros. As refeições eram consumidas em silêncio ou com leitura, permitindo atenção completa à experiência da nutrição. A comida era preparada com cuidado, consumida com gratidão e nunca desperdiçada. Não havia beliscadas sem propósito, não havia alimentação emocional, não havia desconexão da fonte e propósito do sustento. O irmão João, sentado com sua comunidade para a refeição do meio-dia, não estava mexendo no telefone ou passando correndo pelo almoço para voltar ao trabalho. Ele estava totalmente presente aos sabores, texturas e nutrição diante dele. Ele era grato não apenas em teoria, mas na experiência vivida de apreciação pelas mãos que prepararam a comida, a terra que a produziu e a comunidade que tornou esse compartilhamento possível. A otimização do sono, que hoje é uma indústria multibilionária com aplicativos, dispositivos e suplementos prometendo melhor descanso, era naturalmente alcançada nos ambientes monásticos. Horários regulares de sono, ambientes escuros, rotinas noturnas que promoviam relaxamento e a ausência de estímulos antes de dormir criavam o que os pesquisadores do sono hoje identificam como condições ideais para o descanso reparador. Mas este paraíso estruturado vinha com seu próprio conjunto de desafios. Os mesmos sistemas que criaram resultados de bem-estar tão notáveis também geraram pressão intensa sobre indivíduos que lutavam para prosperar dentro deles. Por trás do sistema de bem-estar bem-sucedido estavam monges individuais, enfrentando desafios muito humanos que testariam os limites até mesmo da comunidade mais solidária. Por trás do sistema de bem-estar bem-sucedido estavam monges individuais, enfrentando desafios muito humanos. No entanto, mesmo neste mundo aparentemente perfeito de oração estruturada e trabalho com propósito,
algo mais sombrio se escondia, sob a superfície. Imagine isto: irmão João acordando em seu colchão de palha, o cobertor de pele animal áspero contra seu rosto, sua respiração visível no ar frio matinal de sua cela de pedra. Os sinos estão chamando-o para as laudes, mas seus membros parecem de chumbo, e um peso esmagador repousa em seu peito, que nada tem a ver com o frio. Isto era a sedia, o que os monges medievais chamavam de escuridão nauseabunda, que poderia descer sem aviso. Se você pensa que o burnout é uma invenção moderna, pense novamente. Estes homens o conheciam intimamente, descrevendo-o como sentir, como se o sol fosse muito lento para se pôr, observando as horas se arrastarem num desfile interminável de monotonia. Passei anos estudando estes relatos medievais, e os paralelos com nossa compreensão moderna da depressão são absolutamente impressionantes. Irmão Evagrio, escrevendo no século IV, descreveu a ascedia como o mais opressivo de todos os demônios. Ele não estava falando metaforicamente. Para estes homens, a apatia esmagadora que tornava a oração sem sentido e o trabalho sem propósito era tão real e perigosa quanto qualquer invasão viking. Imagine o irmão Pedro durante as longas horas da tarde, parado no scriptorium, mas incapaz de se concentrar no manuscrito diante dele. Os outros monges estão curvados sobre seu trabalho, penas riscando constantemente sobre o pergaminho, mas a mente de Guilherme continua vagando. Ele se encontra olhando pela janela estreita, contando pedras na parede, qualquer coisa para se distrair da inquietação corrosiva que faz sua pele parecer apertada demais. Os registros do mosteiro estão repletos dessas lutas. Irmão Antônio foi afligido pelo demônio do meio-dia, escreveu um abade, usando outro termo para a ascedia. Ele vaga pelos corredores como um fantasma, presente no corpo, mas ausente no espírito. Isto não era visto como uma falha moral, era reconhecido como uma enfermidade genuína que exigia tratamento e compreensão. O que é notável é como essas comunidades desenvolveram sistemas de apoio que não pareceriam fora de lugar em um ambiente terapêutico moderno. Quando um irmão mostrava sinais de ascedia, ele não era evitado ou punido. Em vez disso, o abade poderia designá-lo para trabalhar junto aos membros mais alegres da comunidade. O que é notável é como essas comunidades desenvolveram sistemas de apoio que não pareceriam fora de lugar em um ambiente terapêutico moderno. Quando um irmão mostrava sinais de ascedia, ele não era evitado ou punido. Em vez disso, o abade poderia designá-lo para trabalhar junto aos membros mais alegres da comunidade. O trabalho no jardim era particularmente favorecido. Há algo sobre trabalhar com coisas que crescem que parece elevar o espírito. Irmão Carlos mantinha anotações detalhadas sobre suas próprias batalhas com o que ele chamava de a doença cinzenta. Hoje a escuridão se ergueu o suficiente para que eu pudesse sentir o sabor do meu pão no café da manhã, ele escreveu. Irmão Pedro sentou comigo em silêncio, e de alguma forma isso foi exatamente o que eu precisava. Estes não eram apenas homens religiosos, eram seres humanos lidando com as mesmas lutas psicológicas que enfrentamos hoje, apenas envolvidas em linguagem diferente. O isolamento podia ser esmagador. Imagine passar toda a sua vida adulta dentro das mesmas paredes de pedra, vendo os mesmos rostos dia após dia, seguindo a mesma rotina com precisão matemática. Alguns monges prosperavam neste ambiente, mas outros o achavam sufocante. Os registros falam de irmãos que caminhavam pelas muralhas do mosteiro à noite, desesperados por qualquer mudança de cenário, qualquer pausa na monotonia infinita. E então havia as tentações mais terrenas, que testavam sua determinação. Apesar de seus votos de celibato e foco espiritual, estes ainda eram homens de carne e osso, com todos os desejos e frustrações que isso implica. As regras do mosteiro são muito específicas sobre evitar amizades particulares, relacionamentos que se tornaram muito intensos ou exclusivos. Lendo nas entrelinhas, é claro que vínculos românticos, tanto apropriados quanto inapropriados, eram um desafio constante. Os diários privados do irmão Manuel, descobertos séculos depois, revelam a agonia de se apaixonar por um jovem noviço. Eu rezo por força para vê-lo apenas como um irmão em Cristo, ele escreveu.
mas meu coração me trai a cada momento. É este amor um presente de Deus ou um teste de minha devoção? Sua luta continuou por anos, um testemunho dos conflitos muito humanos que existiam dentro dessas comunidades espirituais supostamente puras. A política podia ser tão brutal quanto qualquer corte real. Monges eram humanos, afinal de contas, que onde humanos se reúnem, há fofoca, ciúme e disputas pelo poder. As escalas de tarefas da cozinha se tornavam campos de batalha. Quem conseguia trabalhar nas áreas mais quentes perto dos fornos? Quem ficava preso com a tarefa interminável de copiar documentos legais tediosos em vez dos prestigiosos manuscritos iluminados? Irmão José escreveu amargamente sobre o favoritismo que testemunhou. O sobrinho do abade sempre consegue as tarefas mais fáceis, enquanto nós, que não temos conexões, esfregamos o chão até nossos joelhos sangrarem. Soa familiar? O mosteiro poderia ter sido dedicado a assuntos espirituais, mas operava com dinâmicas muito humanas. No entanto, o que é verdadeiramente extraordinário é como essas comunidades encontraram maneiras de se apoiarem mutuamente através dessas lutas. Quando o irmão João estava profundamente em sua batalha contra a assedia, os outros não o abandonaram. Eles criaram o que hoje chamaríamos de sistema de apoio mútuo. Irmão Pedro foi designado para visitá-lo regularmente, não para pregar ou aconselhar, mas simplesmente para estar presente. Às vezes, irmão João apenas se sentava no jardim, encarando o nada. Pedro escreveu. Eu me sentava ao lado dele e observávamos as abelhas trabalhando nas ervas. Não eram necessárias palavras. O peso da solidão compartilhada é mais leve que o peso da solidão carregada sozinha. Os monges desenvolveram o que chamavam de remédios para a alma, atividades criadas para combater a depressão espiritual que poderia dominá-los. A música era um remédio poderoso. Quando um irmão estava lutando, os outros se reuniam para sessões extras de canto gregoriano, suas vozes se entrelaçando em harmonias que pareciam elevar o espírito fisicamente do corpo. A atividade física era prescrita como medicamento. Um monge mergulhado na assedia poderia ser designado para ajudar com o trabalho pesado de mover pedras para uma nova parede ou colher grãos. O ritmo do trabalho físico, a satisfação da realização tangível, poderia quebrar a névoa do entorpecimento espiritual de maneiras que apenas a oração às vezes não conseguia. E eles não estavam acima de prazeres humanos simples como antídotos para o desespero. Apesar de sua reputação austera, muitos mosteiros tinham jardins dedicados puramente à beleza. Flores que não serviam nenhum propósito prático, exceto encantar os olhos. Eles jogavam xadrez e vários jogos de tabuleiro durante os períodos de recreação. Eles contavam histórias, compartilhavam piadas e encontravam maneiras de manter sua humanidade dentro da estrutura de sua disciplina espiritual. Os jogos de xadrez podiam se tornar lendários. Irmão André era conhecido em todo o mosteiro por sua mente estratégica brilhante, e monges faziam fila pelo privilégio de jogar contra ele. Esses jogos se tornaram eventos sociais, com espectadores oferecendo comentários e provocações gentis. Irmão André contempla sua próxima jogada como se o destino do cristianismo dependesse dela. Uma crônica notou com óbvio carinho. Caminhar pelos jardins do mosteiro se tornou uma forma de terapia. Esses não eram apenas espaços práticos para cultivar comida e ervas, eram projetados para contemplação e paz. Caminhos serpenteantes levavam através de canteiros cuidadosamente cultivados de flores e vegetais, com bancos posicionados para aproveitar o sol da manhã ou a sombra da tarde. Um monge lutando com depressão poderia passar horas aqui, encontrando, no ciclo de crescimento e renovação, uma metáfora para sua própria jornada espiritual. As refeições comunitárias serviam um propósito além da mera nutrição. Sim, eles comiam em silêncio, enquanto um irmão lia em voz alta das escrituras ou obras filosóficas. Mas o próprio ato de compartilhar comida, de estar fisicamente presentes juntos, criava laços que os sustentavam através de lutas individuais. Os irmãos da cozinha se orgulhavam de tornar até as refeições mais simples o mais saborosas possível,
entendendo que comida preparada com amor poderia nutrir a alma assim como o corpo. Quando o irmão Ricardo passou pelo que seu diário descreve como o inverno mais escuro da minha alma, a comunidade se uniu ao seu redor de maneiras tanto profundas quanto lindamente mundanas. Eles o designaram para trabalhar com o irmão João, nas colmeias, trabalho que requeria movimentos gentis e paciência, qualidades que pareciam acalmar seu espírito agitado. Eles se certificaram de que ele nunca estivesse sozinho durante as horas mais difíceis da noite, arranjando os horários de vigilância para que alguém sempre estivesse acordado e disponível se ele precisasse conversar. Conhecimento é luz, ele escreveu gratamente, e nesta estação de escuridão cada chama de vela importa. A abordagem do mosteiro ao que hoje chamaríamos de saúde mental era notavelmente sofisticada. Eles entendiam que a crise espiritual frequentemente se manifestava em sintomas físicos. O irmão que não conseguia dormir, aquele que perdeu o apetite, aquele cujas mãos tremiam durante a missa. Eles tratavam a pessoa inteira, não apenas a alma. Irmão Fernando servia como o que hoje chamaríamos de conselheiro, embora seu título oficial fosse simplesmente pai espiritual. Monges podiam vir até ele com suas lutas, suas dúvidas, seus medos e encontrar não julgamento, mas compreensão. Suas anotações revelam um homem com notável percepção da psicologia humana, séculos antes de tal estudo formal existir. Suas anotações revelam um homem com notável percepção da psicologia humana, séculos antes de tal estudo formal existir. O irmão que afirma não ter lutas é aquele que mais precisa ser observado. Anselmo escreveu. Orgulho disfarçado de piedade é mais perigoso que desespero honesto, pois a alma desesperada pelo menos sabe que precisa de cura. Através de todas essas lutas, algo extraordinário emergiu. As comunidades que enfrentaram suas limitações humanas com honestidade, que criaram sistemas de apoio, ao invés de sistemas de negação, descobriram algo que provaria ser mais valioso que todas suas inovações agrícolas ou sucesso financeiro. Eles descobriram que a resistência não é construída através da perfeição, mas através da persistência diante da imperfeição. A verdadeira medida do seu sucesso não estava na sua perfeição, mas na sua persistência. E talvez a descoberta mais notável tenha chegado apenas no ano passado, em 2024, quando arqueólogos trabalhando em Lindisfarne descobriram algo que mudou completamente o nosso entendimento do que aconteceu após aqueles ataques vikings. Estou falando de um cache de manuscritos iluminados, escondidos sob o que já foi o escritório do mosteiro, que conta uma história de resistência incrível. Imagine esta cena. É o ano 794, apenas um ano após aquele primeiro ataque viking devastador. A fumaça se dissipou, os invasores navegaram para longe com seus saques, e o que restou? A maioria dos historiadores presumiu que o mosteiro foi abandonado, que os monges fugiram para o sul em busca de segurança. Mas estes manuscritos recém-descobertos contam uma história completamente diferente. Imagine se, após um furacão devastador destruir seu bairro, ao invés de evacuar, alguns moradores decidissem ficar para trás e começar a construir as casas mais bonitas que a região já havia visto. É essencialmente isso que estes monges fizeram. Eles transformaram seu trauma em sua obra-prima. Os pergaminhos mostram que um pequeno grupo de monges ficou para trás. Eles não apenas ficaram, mas continuaram seu trabalho. Aqui está a parte verdadeiramente impressionante. Algumas das letras iluminadas mais belas, já encontradas na Grã-Bretanha, foram criadas nos meses imediatamente após os ataques vikings. Não eram rabiscos desesperados de sobreviventes traumatizados. Eram obras-primas da arte medieval, criadas com a mesma precisão e devoção de qualquer coisa produzida durante a Era Dourada do mosteiro. A análise forense da tinta revela algo ainda mais surpreendente. Os monges estavam usando pigmentos importados caros. Azul ultramarino do Afeganistão, folha de ouro que teria custado uma fortuna. Não se tratava apenas de sobrevivência. Tratava-se,
de manter sua identidade, seu propósito, sua conexão com algo maior que eles mesmos, mesmo diante da devastação absoluta. Pense no que isso significa. Enquanto a maioria das pessoas estaria focada na sobrevivência básica, encontrar comida, manter-se aquecido, manter-se seguro, estes monges estavam importando suprimentos de arte de luxo de todo o mundo conhecido. É como sobreviventes de um desastre natural, decidindo organizar uma exposição de arte de classe mundial nas ruínas da sua antiga casa. A doutora Sarah Mitchell, que liderou a equipe arqueológica, me disse algo que me arrepiou. Ela disse: quando abrimos pela primeira vez aquele caixe de manuscritos, o aroma de incenso ainda era detectável após 1.200 anos. Estes não eram apenas livros, eram orações tornadas tangíveis, esperança preservada em tinta e ouro. Pense no que isso significa. Aqui estavam pessoas que tinham testemunhado o horror inimaginável, que tinham perdido amigos, que haviam visto o trabalho de suas vidas literalmente em chamas, e sua resposta não foi fugir ou desesperar. Sua resposta foi criar algo bonito. Sua resposta foi continuar sua rotina diária de oração e trabalho e comunidade. Mesmo quando essa comunidade tinha sido reduzida a talvez uma dúzia de almas vivendo nas ruínas da sua antiga casa. Esta descoberta revela algo profundo sobre a capacidade humana de resiliência. Estes monges entenderam algo que estamos apenas redescobrindo em nossa pesquisa psicológica moderna, que estrutura e ritual e trabalho proposital não são apenas coisas boas de se ter quando os tempos estão bons. Eles se tornam absolutamente essenciais quando os tempos estão ruins. O cache de manuscritos incluía o que parece ser um cronograma diário, escrito em inglês médio e latim, que governava as vidas destes sobreviventes. É notavelmente similar à regra de São Bento, que guiava a vida monástica, mas adaptada para sua nova realidade. Eles ainda acordavam para as laudes ao amanhecer, ainda se reuniam para as refeições, ainda mantinham seus ciclos de trabalho e oração e descanso. Mas eles tinham aprendido a ser flexíveis, a adaptar suas práticas antigas a circunstâncias radicalmente mudadas. E é aqui que esta história medieval se torna urgentemente relevante para nossas vidas modernas. Porque, se formos honestos, não vivemos todos os nossos próprios tipos de ataques vikings nestes últimos anos? Talvez não guerreiros literais com machados, mas perturbações que pareciam igualmente devastadoras para nossas rotinas e identidades cuidadosamente construídas. A pandemia global virou nosso mundo de cabeça para baixo. A incerteza econômica deixou muitos de nós se sentindo como aqueles monges, observando os destroços de planos que pensávamos serem sólidos. As redes sociais e a sobrecarga digital criam um tipo diferente de ameaça constante de baixo nível, não invasores vindo sobre o horizonte, mas notificações e ciclos de notícias e cultura de comparação que podem ser igualmente destrutivos para nossa paz de espírito. Mas aqueles monges de Lindisfarne descobriram algo que a neurociência moderna está agora provando: que nossos cérebros são notavelmente adaptáveis, mas eles precisam de estrutura para funcionar de forma ideal, especialmente durante períodos de estresse. Eles precisam do equivalente àquelas horas medievais de oração e trabalho e descanso. Estudos recentes em cronobiologia, a ciência dos nossos relógios internos, mostram que pessoas que mantêm ritmos diários consistentes, mesmo simples, demonstram maior resistência ao estresse, melhor regulação emocional e função cognitiva aprimorada. É como se aqueles monges intuíssem algo que estamos apenas agora entendendo através de imagens cerebrais e análise hormonal. Enquanto estamos usando dispositivos vestíveis caros e aplicativos de rastreamento do sono para otimizar nossos ritmos circadianos, estes monges medievais já tinham aperfeiçoado a arte de viver em harmonia com seus relógios biológicos naturais. Eles eram basicamente especialistas em performance humana, exceto que seu laboratório era um mosteiro de pedra e seus dados eram medidos em décadas de bem-estar sustentável. Os manuscritos de Lindisfarne incluem anotações detalhadas sobre vida sazonal que fariam qualquer guru de bem-estar moderno morrer de inveja.
Eles registravam como seus níveis de energia mudavam com as estações, ajustavam seus horários de trabalho adequadamente e criavam rituais específicos para os meses mais escuros do inverno. Eles compreendiam que os seres humanos não são máquinas que devem operar no mesmo nível durante todo o ano. Durante os longos meses de inverno, após o ataque viking, esses monges desenvolveram o que eles chamavam de dias de brasa, períodos de contemplação mais profunda e reduzida, atividade externa. Eles não estavam sendo preguiçosos ou cedendo à depressão. Eles estavam trabalhando com seus ritmos naturais, honrando o fato de que a energia humana naturalmente flui e reflui, como a maré. Agora compare isso com nossa abordagem moderna, onde esperamos de nós mesmos manter o mesmo nível de produtividade e engajamento social 12 meses por ano. Esquecemos a sabedoria da sazonalidade, a importância dos períodos de repouso, a necessidade do descanso como uma prática ativa ao invés de uma indulgência culposa. Os manuscritos de Lindisfarne descrevem algo que eles chamavam de manutenção de fronteiras, práticas intencionais para proteger seu espaço mental e espiritual do caos externo. Eles começavam cada dia passando tempo no que chamavam de o grande silêncio, um período de quietude completa antes que as demandas do dia começassem. Terminavam cada dia com o que chamavam de o exame, não uma autocrítica severa, mas uma revisão gentil de onde haviam encontrado significado e conexão. Parece familiar. Essas são essencialmente as práticas que a atenção plena moderna ensina. Começar o dia com meditação, terminá-lo com reflexão. Mas os monges tinham uma vantagem que frequentemente nos falta. Eles compreendiam que essas não eram extras opcionais para quando a vida estava indo bem. Eram fundamentais e não negociáveis, especialmente quando a vida estava desmoronando. Os manuscritos também revelam como eles lidavam com o que agora poderíamos chamar de respostas ao trauma. Eles tinham rituais específicos para o que chamavam de dias pesados. Momentos quando a dor, o medo ou a sobrecarga tornavam o funcionamento normal difícil. Em vez de insistir ou tentar pensar para sair disso, eles tinham práticas comunitárias, refeições especiais, orações em grupo, tempo passado nos jardins do mosteiro, que honravam a dificuldade enquanto forneciam estrutura gentil e apoio. Uma das descobertas mais belas no acervo de manuscritos foi uma coleção do que os arqueólogos estão chamando de cartas de esperança, notas que os monges sobreviventes escreveram para seus futuros eus e para os monges que um dia poderiam retornar a Lindisfarne. Essas não eram apenas mensagens, eram cápsulas do tempo de sabedoria, conselhos práticos para manter a fé e o propósito nos tempos mais sombrios. Uma carta, escrita em caligrafia elegante, diz: lembre-se de que a luz retorna, mesmo quando a escuridão parece infinita. Lembre-se de que pequenos atos de beleza e devoção importam mais em tempos difíceis do que em tempos fáceis. Lembre-se de que comunidade pode ser tão pequena quanto duas pessoas que escolhem cuidar do bem-estar uma da outra. Outra nota, aparentemente escrita durante um inverno particularmente difícil, diz: não desprezes os rituais simples. O aquecimento do pão, o acendimento de velas, o dizer de orações antigas, essas não são coisas triviais. Elas são os fios que tecem significado de volta a um mundo que parece ter perdido seu padrão. Esses monges medievais compreendiam algo que estamos tentando desesperadamente reaprender, que resistência não é sobre ser duro o suficiente para lidar com qualquer coisa. Resistência é sobre ter práticas e comunidades e formas de criar, significado que podem se curvar sem partir, que podem se adaptar a novas circunstâncias enquanto mantém seu núcleo essencial. A evidência arqueológica mostra que essa pequena comunidade de sobreviventes manteve sua vida em Lindisfarne por quase 15 anos após as invasões vikings, até que mudanças políticas tornaram mais seguro se relocar para Durham. Eles não apenas sobreviveram, eles criaram algumas das artes e escritos mais belos de toda sua era. Eles provaram que criatividade e esperança não são luxos que só podemos nos dar ao luxo quando a vida é fácil. Elas são necessidades
que se tornam ainda mais importantes quando a vida é difícil, o que nos traz de volta ao círculo completo, onde começamos essa jornada incrível juntos. Lembre-se de quando primeiro pisamos naqueles corredores de pedra, às 4h30 da manhã, observando aqueles religiosos dedicados que de alguma forma haviam decifrado o código da alta performance sustentável. Começamos explorando os aspectos estranhos e maravilhosos da vida monástica medieval. Todos aqueles costumes peculiares e realidades duras que pareciam tão distantes da nossa experiência moderna. Mas o que descobrimos é que a estranheza estava principalmente na superfície. Por baixo daquelas práticas alienígenas e circunstâncias severas, encontramos algo notavelmente familiar: seres humanos tentando criar significado e beleza e conexão diante da incerteza e dificuldade. Encontramos pessoas que compreendiam que o bem-estar individual é inseparável do bem-estar comunitário, que nossas escolhas diárias sobre como estruturamos nosso tempo e atenção têm consequências profundas para nossa saúde mental e espiritual. E aqui está o que absolutamente explode minha mente. Tudo que prometemos explorar no início, como esses monges medievais dominaram a produtividade séculos antes do Vale do Silício existir, como eles criaram sistemas de bem-estar que influenciadores modernos estão tentando desesperadamente recriar, como eles construíram comunidades resilientes que duraram por séculos. Não apenas cumprimos essas promessas, mas descobrimos que elas vão ainda mais fundo do que imaginávamos. Os monges da Europa medieval não eram perfeitos. Eles enfrentavam depressão, conflitos no ambiente de trabalho, violência, favoritismo e todas as complicações confusas que acompanham a condição humana. Mas eles criaram algo extraordinário a partir dessas lutas. Comunidades que duraram séculos, práticas que sustentaram pessoas nos momentos mais difíceis e sabedoria da qual ainda estamos aprendendo hoje. Talvez essa seja a lição mais importante que eles nos oferecem. Não precisamos esperar até sermos perfeitos para começar a construir vidas significativas. Não precisamos resolver todos os nossos problemas antes de podermos criar beleza ou contribuir para algo maior que nós mesmos. Podemos começar onde estamos com o que temos, cercados por outras pessoas imperfeitas que também estão tentando entender a vida. Os sinos do mosteiro que chamavam aqueles monges medievais para a oração a cada manhã não estavam tocando para santos. Eles estavam tocando para pessoas comuns que se comprometeram a comparecer, dia após dia, mesmo quando não estavam dispostos, especialmente quando não estavam dispostos. Então, ao chegarmos ao final de nossa jornada através deste mundo estranho e maravilhoso, quero deixar vocês com algumas lições práticas destes mestres medievais do florescimento humano. Estas não são curiosidades históricas abstratas, são práticas que vocês podem implementar já a partir de amanhã. Primeiro, considerem o planejamento sazonal. Assim como aqueles monges ajustavam seus ritmos diários para combinar com os ciclos naturais de luz, vocês podem tentar respeitar seus próprios padrões sazonais de energia. Talvez isso signifique ir para a cama mais cedo no inverno e se dar permissão para fazer menos quando sua energia naturalmente diminui. Talvez signifique reconhecer que sua criatividade atinge picos em diferentes épocas do ano e planejar de acordo. Segundo, criem sua própria versão de manutenção de limites. Comecem e terminem cada dia com alguns minutos do que os monges de Lindisfarne chamavam de o grande silêncio. Tempo para a mente se acalmar antes que as demandas do dia comecem. Tempo para processar e liberar antes do sono. Essas não precisam ser sessões elaboradas de meditação. Até mesmo 3 minutos de respiração silenciosa podem criar um amortecedor entre vocês e o caos da vida moderna. Terceiro, priorizem rituais diários simples que criem significado. Os monges entendiam que pequenos atos repetidos de beleza e devoção, acender velas, preparar comida com cuidado, caminhar devagar por espaços naturais, têm poder cumulativo para transformar tanto nosso estado interior quanto nossas circunstâncias exteriores. Que ritual simples vocês poderiam adicionar ao seu dia que os conectaria a algo maior que suas preocupações imediatas? Quarto, invistam em comunidade, mesmo que comece pequeno. A maior força dos monges
Não era sua disciplina individual. Era seu compromisso de estar presentes uns para os outros, especialmente durante momentos difíceis. A vida moderna torna isso desafiador, mas o princípio permanece. Encontrem maneiras de estar genuinamente presentes com outros, de oferecer apoio sem tentar consertar tudo, de criar espaços onde as pessoas possam ser honestamente humanas, sem julgamento. Finalmente, lembrem-se de que a resistência vem através da persistência, não da perfeição. Aqueles monges de Lindisfarne que ficaram para trás após os ataques vikings não eram heróis porque nunca lutaram. Eles eram heróis porque continuaram criando beleza e significado, mesmo quando seu mundo havia desmoronado. Eles compareceram às suas práticas diárias, mesmo quando essas práticas pareciam vazias. Eles continuaram a cuidar uns dos outros, mesmo quando eles próprios estavam enfrentando dificuldades. Em um mundo que muitas vezes parece tão caótico e ameaçador quanto qualquer inverno medieval, que parece tão imprevisível quanto qualquer ataque viking, podemos aprender com pessoas que enfrentaram desafios similares com graça notável. Não porque eram sobre-humanos, mas porque eram profunda e persistentemente humanos, de todas as melhores maneiras. O aroma de incenso que ainda se prende àqueles manuscritos milenares não é apenas uma curiosidade para arqueólogos. É um lembrete de que as pequenas coisas que fazemos com intenção e cuidado podem durar mais que impérios. Podem transmitir o melhor da sabedoria humana através dos séculos. Podem oferecer conforto e orientação a pessoas que nunca conheceremos, em tempos que não podemos imaginar. O que você escolhe criar, como você escolhe aparecer, o tipo de presença que você traz para a sua vida diária, essas coisas importam mais do que você imagina. Elas são sua contribuição para a longa conversa sobre o florescimento humano, sua adição à sabedoria coletiva que guiará gerações futuras através de seus próprios desafios. Os monges medievais entendiam algo que ainda estamos aprendendo, que os momentos comuns da vida, abordados com intenção e cuidado, são na verdade os momentos mais sagrados, que a escolha diária de criar ao invés de destruir, de conectar ao invés de isolar, de persistir ao invés de desistir, é o que transforma tanto indivíduos quanto comunidades. Então, se você está lidando com sua própria versão de ascedia, tentando criar significado em um mundo caótico, ou simplesmente procurando maneiras de viver com mais propósito e menos ansiedade, lembre-se dos monges. Lembre-se de que eles eram apenas pessoas como você, tentando descobrir como viver bem. E lembre-se de que eles tiveram sucesso não apesar de sua humanidade, mas por causa dela. Os sinos ainda estão tocando, nos chamando para a nossa própria versão da vida significativa. A pergunta é: estamos prontos para responder? Obrigado por fazer esta jornada incrível comigo através do mundo estranho e maravilhoso dos mosteiros medievais. Se esta exploração da sabedoria oculta da história tocou você, eu realmente adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Que prática medieval você poderia tentar incorporar em sua vida moderna? Que lição dessas comunidades antigas fala mais diretamente aos seus desafios atuais? Eu leio todos os comentários e frequentemente descubro insights que não havia considerado. E se você gostou deste mergulho profundo no passado, considere se inscrever no canal para mais aventuras na sabedoria histórica. Porque aqui está o que descobri depois de anos explorando essas histórias esquecidas. Quanto mais aprendemos sobre como as pessoas viviam em outros tempos e lugares, mais descobrimos os padrões atemporais do florescimento humano. Quanto mais entendemos sobre as soluções de nossos ancestrais para problemas universais, melhor equipados estamos para criar vidas significativas e resilientes. Sua jornada para aplicar esses insights antigos começa agora. Qual delas você vai experimentar? Primeiro, até nossa próxima jornada juntos, que você encontre sua própria versão do grande silêncio, seus próprios rituais diários significativos, sua própria comunidade de pessoas imperfeitas comprometidas em aparecer umas para as outras. Que você se lembre de que momentos comuns, abordados com intenção, são na verdade momentos sagrados, e que você tenha a sabedoria para saber que suas escolhas diárias,
sobre como viver, como cuidar, como persistir, estão escrevendo o próximo capítulo na longa história de esperança da humanidade. Bons sonhos, companheiros viajantes, e lembrem-se, a luz sempre retorna, mesmo quando a escuridão parece infinita.